bem-vindo a um episódio do My Sub Garage. Hoje temos o João connosco. O João é a pessoa que está responsável pela Medla Steam, que fez o trabalho no SAB 93 e vai estar connosco a falar um bocadinho do que se passou e de todo o trabalho que envolveu o SAB. João, antes de mais, muito obrigado. Obrigado por estares aqui connosco, obrigado por teres aceitado o SAB, obrigado por todo o trabalho que fez. Já vamos mostrar as fotos, os vídeos no fim desta entrevista, e o João também está aqui connosco para também falar um bocadinho do grande trabalho que ele fez no 93. Como vocês sabem, o 93 esteve noutra loja, eu já falei um bocadinho sobre isto. Eu entreguei o 93 para ser feita uma correção de pintura, pediram-me 3 dias, ao fim do segundo dia chamaram-me, pediram-me mais uma semana e eu infelizmente fui à loja, nem vi o carro, nem vi a correção, e quando estava prestes de chegar a essa semana e meia, descobri que nem me pegaram no carro. Triste com a situação, tirei o carro da loja e entretanto falei com um colega meu na Car Detail aqui em Sintra. Desde já quero mandar um abraço ao Marco, o qual também, por supor, quis ver o carro e avaliou e viu que o carro realmente, as marcas de água que tinham eram muito profundas. Eu na altura falei com o Marco e até lhe perguntei se conhecia mais alguém. Ele na altura disse que não, mas depois de me vir embora lembrou-se do João e eu então vim cá ter com ele e deixei o carro, e o carro, como vocês veem, está pronto. Isto foi um processo de 3 dias. O carro estava pronto ontem, mas quis só vir buscá-lo hoje também para falar um bocadinho com o João. Vocês, como sabem, vão me ver com o papel para não me perder na situação, mas pronto. João, algumas perguntas para ti. Pronto, mais uma vez, obrigadão. Eu já vi o carro por dentro e por fora. Para mim, eu tenho a sensação, e é a sensação que a mim me transmitiu, eu voltar a ter um carro novo. Eu já pensava que eu tinha, por causa dos quilómetros baixos que o carro tinha, como eu te falei, mas depois do trabalho que tu fizeste neste carro, eu realmente fiquei com a sensação que voltei, um carro de 2004, voltei a ter um carro novo. Muito obrigado por isto. Tenho aqui algumas perguntas para ti, ok? Na tua perspectiva, o que é que tu viste no carro quando ele chegou? Qual foi a tua primeira feeling do carro? Ora, desde já, Dário, quero-te agradecer imenso pela confiança que depositaste nos nossos serviços, por nos teres trazido a tua máquina para a gente poder dar-lhe o tratamento devido que ela merecia. Quando ela chegou até nós, apresentava realmente algumas marcas e danos na pintura que, sendo o carro um sábio e sendo um projeto que tu abraçaste, que merecia realmente um tratamento especial, neste caso de correção. Ele apresentava marcas de água profundas, como já tu referiste e disseste, marcas essas que não foram removidas só com um simples passo de aplicação de um water spotter, ou seja, com um removedor de manchas de água, de calcário, essas manchas tão chatas que a gente odeia nas pinturas do carro. Teve que ser algo, digamos que mais intensivo, mais invasivo, por assim se dizer. Ou seja, dividimos em duas fases. Dividimos na fase de processo de corte de pintura, onde foi removido a maior parte dos riscos mais fundos, mais visíveis, que marcavam mais a pintura. Aquele efeito teia de aranha que eu tentei mostrar e aqueles swirls, aqueles riscos, ou seja, foram todos com esse processo eliminados da melhor maneira possível. E assim, na segunda fase, o próprio processo de refino. O que é que eu entendo, ou quero explicar como processo de refino? É um processo que a gente faz um polimento, no qual tentamos realçar ao máximo todo o brilho original que o verniz confere da pintura, o que lá está por baixo, para termos aquele brilho e aquele esplendor que nós gostamos de ver. Acabamos por ter. E acabamos por ter. Acabamos por ter. Ok, diz-me uma coisa. Essas manchas de calcário que a gente viu, obviamente que ouvimos falar de várias teorias, mas essas manchas de calcário que tu viste na pintura são derivadas do quê? Na tua experiência, o que é que poderá ter levado a aparecer essas manchas de água? Olha, manchas de calcário e de água podem ser originadas por vários motivos. No teu em concreto, e a meu ver depois de uma avaliação, foi o excesso de águas impróprias. O que é que eu quero dizer com águas impróprias? Dou-te o exemplo de águas de furos, de poços. São águas que normalmente vêm de aproveitamentos de lençóis de água, nascentes, por aí afora. São águas que são ricas em ferros, em
calcário ou águas com teores mais elevados dessas partículas. Partículas essas que não são de todo as mais indicadas para uma lavagem do carro. O que nos transmitiu a primeira impressão é que foi a lavagem contínua, o uso dessa água contínua, que veio a contaminar a pintura da maneira que ela estava e até ao tato, muitas vezes, quando passámos a mão, nós conseguíamos notar essa saliência, essas pequenas imperfeições na pintura. Ou seja, a cera acabava por absorver essa água. Sim, acabava por absorver essa água em alguma percentagem. Ok, e depois se calhar com o sol e tudo acabava por selar. Acabava por selar e foram essas marcas assim, dessa maneira, que ficaram vincadas, por assim dizer, no carro. Ok. Qual é o processo que normalmente tu fazes? Já falaste aqui há um bocadinho sobre isso, mas normalmente um carro deste chega, tu dizes que fazes uma avaliação, mas ao fim do dia quantos processos o carro costuma ter? Olha, Dário, isto envolve vários processos. Normalmente, ao receber um carro, antes de intervirmos no carro, eu gosto sempre de fazer uma pré-lavagem. Ou seja, ao fazermos uma pré-lavagem, eu consigo sempre excluir qualquer tipo de resíduo, de partícula, de gordura que ainda possa ter no carro antes de nós intervirmos. Isso ajuda-nos, no caso de uma correção de pintura, gorduras, excessos de contaminação, são coisas que são inimigas de uma correção de pintura, que vamos dificultar em muito o trabalho na correção. Ok. Também vimos que no vídeo que tu usaste, tu tinhas aqui, principalmente no último vídeo que tu fizeste, tu tinhas dois tipos de luz. Tinhas uma luz mais branca e tinhas uma luz mais amarela, por assim dizer. Qual a diferença desses tipos de luzes? Olha, Dário, é simples. Os dois tipos de luz que eu utilizei são unicamente e simplesmente para auxílio do meu trabalho. A luz branca confere-me um espectro de luz mais clara, ou seja, mais fria, e a luz amarela confere-me um espectro de luz mais quente, ou seja, com isso consigo simular luzes diferentes, cores diferentes, que no processo de correção me auxiliam para conseguirmos eliminar e remover todo o tipo de riscos e de imperfeições que o carro tem. Okay. Simplesmente acaba quase por simular o dia e a noite, neste caso. Ok. Obrigado. Nada. Então, e diz-me uma coisa, em termos de ferramentas e de coisas, de mecanismos, é assim tão elaborado fazer um detail? Tu achas que é necessário, ou como é que eu ia te explicar? As máquinas e os processos ou os instrumentos que tu usas são assim muito rigorosos ou são simples? Como é que é normalmente? Estava-te a enganar, a mentir, se dissesse que material de qualidade não influencia muito num processo destes de detail, de correção neste caso. Uma boa marca e bons produtos já estão a fazer metade do trabalho. Quanto aos produtos que eu utilizei no teu carro, utilizámos uma polidora, neste caso rotativa, utilizámos compostos de polimento ou massas de polir também da Monzerna, uma marca conceituada e já bastante conhecida no mercado. Utilizámos os compostos deles todos, ou seja, os 4 compostos que eles têm disponíveis no mercado, para ficar no final acabar com este resultado. Voltamos para o motor. Também vimos que tu no motor estiveste a fazer ali um tratamento brutal, mas eu também me despertou curiosidade que tu depois passaste um produto à pistola. O que é este produto? Fará mal? Ou seja, porque nós muitas das vezes também no talho também acabamos por ver algumas vezes que eles aplicam um produto que o calor do motor estala. Ou então possa haver um produto que acaba por entrar nas fichas do carro e depois cria maus contactos e erros depois mais tarde. Fala-nos mais um bocadinho sobre isso. Este produto é seguro na parte dos contactos? Também não estala? O que é que aplicaste? O processo que fizemos em relação ao motor deste carro, começámos por fazer uma higienização a vapor, ou seja, toda a água que foi utilizada foi uma água mínima e feito vapor, para não danificar qualquer peça, tanto mecânica como elétrica, do compartimento do motor. Em relação ao produto, utilizámos o verniz de motor da Vonix, ou seja, a Vonix garante
que não tem qualquer tipo de problema na aplicação, depois na continuidade da manutenção não tem qualquer tipo de problema, não fere qualquer tipo de circuitos elétricos. Em relação aos metais, ele acaba por proteger o metal, borrachas, tubagens, tudo o que seja, ele vai lubrificar, vai criar uma camada protetora, uma camada que te vai proteger o motor da melhor maneira possível, sem ferir qualquer um dos componentes. E também é resistente à temperatura. Sim, resistente à temperatura. Segundo a Vonix, confere uma proteção até 6 meses. Ok. Portanto, normalmente isto também requer uma manutenção. Também, como disseste, a pintura. Que a pintura, neste caso, o tratamento que o carro levou, convém ter uma manutenção, convém ter um seguimento. Não é só aplicar isto e acabou. Convém ter um seguimento nessa situação. Sim, Dário. É sempre bom fazermos uma manutenção regular, por assim se dizer, nos nossos carros. Assim evita que o carro fique a níveis mais profundos, como foi o caso quando nos apresentaste o carro. Fazendo uma manutenção regular, este tipo de problemas não irá aparecer. O brilho irá se manter muito mais tempo. Conseguimos preservar a nossa pintura. Claro que isso tudo influenciará a nossa carteira. Exato. São tudo fatores a ponderar e que se calhar se pesarmos numa balança no final, compensará mais a gente fazer uma manutenção regular do que descurar um bocadinho e passar para segundo plano, às vezes, a limpeza e a manutenção dos nossos carros. Sim, porque é um aspecto interessante que tu também tocas, porque realmente é assim, até o próprio motor também tem essa manutenção, tu não vais fazer manutenções a cada 300 mil km, tens que ir fazendo regularmente, claro, para também segurar, e a pintura acaba por não ser diferente. Para quem nos ouve, este tipo de trabalho, em termos de número de horas, há orçamentos para isto, cada caso é um caso, como é que, para quem nos ouve, o que é que eles podem esperar deste tipo de trabalho de detalhe? Sim, Dário, se calhar a melhor maneira para podermos diferenciar ou te explicar é a citação que tu disseste correta, cada caso é um caso, é a mais correta. Daí nós gostamos sempre que o cliente traga sempre a viatura para a gente fazermos uma avaliação, uma pré-avaliação de o que é que poderá ser feito no carro, quais as soluções, se há viabilidade, porque em muitos casos não há viabilidade de fazer uma correção de pintura, os danos que são expostos, que nós vemos, são tão profundos, tão intensos, que às vezes não compensa. Uma pintura sim, um restauro, uma nova pintura sim seria o indicado e não uma intervenção do nosso tipo de detalhe de correção. Cada caso é um caso. Exatamente, não se pode fazer tipo chapa 5, como se costuma dizer. Não, tabelarmos, fazemos uma tabela, não é o mais correto, não é o mais indicado e não é o mais honesto, tanto da nossa parte como de telas, como até para o cliente. Ok. João, obrigado pelas tuas respostas. Eu que agradeço. Nós a partir de agora vamos mostrar-vos a vocês todas as imagens do carro no fim. Vamos mostrar também os vídeos que o João fez. Mais uma vez, João, obrigadão pelo trabalho. Eu que agradeço. E pronto, vamos falando. Também temos novas novidades para também falar a respeito da Madula Car Team. Vou guardá-las essas para o 5. Vocês vão ver daqui o que é que se passa também a seguir. Mas pronto, fica o carro, ficam os vídeos. Espero ver-vos no próximo episódio. Grande abraço, uma grande semana para todos vocês. Fiquem bem.